todos, aqui estamos de volta com Pincelando Conhecimentos. Esse programa aqui que está tentando embarcar e aproveitando o embarcar, vamos tentar atravessar o Oceano Atlântico. Eu vou tentar sair do Brasil e antes de chegar no Nordeste brasileiro, porque pela essa nova posição do nosso ministro da Saúde, eu não sei se o José tá sabendo, mas ele disse que o nosso Nordeste brasileiro sofre com o inverno rigoroso do Polo Norte, né, do Hemisfério Norte. Então, antes de chegar no Nordeste, eu vou parar na nostra magnífica Itália, né? País del amore. Mas, ma prima dell'amore, prima del tutto, né? Dito também. Buongiorno. Dico buongiorno. Uè? Dico buongiorno perché giorno, né? Giorno a mattina, pomeriggio, noce e alba. Interessante você falar o buongiorno, porque realmente aqui na Itália até às 6 da tarde quase eles falam buongiorno. Aonde você chega, você vai no supermercado, você vai nas lojas, é o buongiorno. Então buongiorno é o dia inteiro. Que legal, porque eu acho interessante, a gente aqui no Brasil tem mania de falar, né, bom dia só para amanhã. E eu falo para meus alunos, falo assim, o dia tem 24 horas. Aí a gente tem manhã, tarde, noite e madrugada. Bom dia, né? Gente, mas assim, aqui eu tô feliz demais porque hoje eu tô com uma pessoa fantástica, né? Eu não preciso nem falar para quem conhece, né? Quem conhece o José, além da capacidade dele, né? Mas a pessoa humana que ele é, os trabalhos, muito profissional. E eu dei a sorte dele ser, por um tempo, um aluno nosso lá no curso de Direito, né? E mais ainda porque eu dou aula de Direito Internacional e ele me ajudava muito, né? Porque às vezes eu precisava de exemplos do âmbito internacional, tava ali o José. Então o José era a minha válvula de escape para tentar enganar os alunos. Brincadeira. Mas é isso aí. Eu queria assim, de cara, primeiro, José de Oliveira. Quem é José de Oliveira? José de Oliveira Júnior, José da Guimar de Oliveira Júnior. Bom, eu sou um cara que nasci em Uberlândia, né? Sou uberlandense, difícil encontrar um uberlandense, né? Eles falam. Mas que sempre tive esse sonho de não colocar limites na minha vida. E acho que eu sou o José Júnior, é aquele cara que tem medo de ficar dentro de uma gaiola. Ele gosta de rodar o mundo. E é isso. E aí na minha vida eu sempre levei a vida assim. Meus sonhos foram acontecendo, as coisas foram se realizando muito rápido. E realizei muitos sonhos, muitas vontades que eu sonhava ainda na infância, porque o italiano eu aprendi sozinho. Eu ganhei uma gramática quando eu era pequenininho, estudei. Então aí do nada não, depois de estudar, me formar, vim parar aqui na Itália, onde fiz um mestrado. E então assim, o José é um cara sonhador, é um cara que gosta de observar as pessoas, que gosta de estudar o comportamento humano, que é um cara que gosta de entender um pouco mais sobre a vida de diversos ângulos, né? Não só do meu cantinho, mas também olhar aquele lado do outro. A gente falando assim parece até um pouco de demagogia, né? Até um pouco de... Mas eu sou um pouco disso, sabe? E até costumo brincar quando eu vejo uma pessoa brinca com os meus pensamentos de... Gente, quando será que... Por exemplo, passando, né, Calvino? Olha que coisa... Que viagem, passando na rua, assim, às vezes viajando por um lugar no mundo aí, olho pra pessoa e falo, quando que eu vou ter a possibilidade de ver essa pessoa, né, de revê-la, né? Então o José Júnior é isso, eu gosto de conhecer, gosto de viver intensamente, viajar, passear, conhecer, batalhar, porque eu também ralo muito, a vida não é só viajar e passear, né, a gente precisa ter dinheiro.
E é isso, eu sou um cara assim, pé no chão, né? Muita gente olha pra mim e fala, esse cara é meio metidinho, né? Que a gente trabalhava com televisão, então o povo acha assim, o cara tem dinheiro, viaja o mundo, é metido. Mas sou um cara pé no chão, sou um cara tranquilo, sou um cara meio que já sofreu algumas coisinhas na vida, de alguns draminhas, então tem sempre aquele pé atrás, né? Que é o típico do mineiro, mas sou um cara tranquilo. Cara, que bom. Porque a gente que conhece o Zé, ele transparece mesmo. Quando a gente vê uma pessoa autêntica, né? Que tem personalidade. E eu conheci ele aqui não só como aluno, né? Era jornalista aqui, né? Mas eu queria perguntar uma coisa que, eu, falar a verdade, eu nem sei. Você está em qual cidade? Na Eu Itália. moro em Vicenza, que fica no norte da Itália. Vicenza, olha, eu fico aqui do lado de Veneza, de Santo Antônio de Pádua, né? De Pádua. E Vicenza é a cidade do Andrea Palladio, que é um grande arquiteto italiano que construiu várias vilas aqui. Vilas são aquelas casas, casarões, né? Que são exclusivos e únicos, né, no mundo. E que inclusive uma delas, que é a Vila Rotonda, inspirou a Casa Branca. Então, arquitetos do mundo inteiro visitam essa cidade justamente para conhecer como eram, para conhecer, né, como que eram as plantas, né, dessas vilas, como que ele planejou tudo, como que ele fez a cidade planejada, porque Vicenza é planejada desde a época, né, de lá de trás, por esse Andrea Palladio, famoso arquiteto Andrea Palladio. Então, estou aqui em Vicenza, 70 quilômetros de Veneza e a 2 horinhas de Milão, da Lombardia. Nossa, aproveitar esse gancho. E Veneza, como é que tá? Porque ela é puro turismo, né? E como é que tá agora? Olha, Veneza sofreu um pouquinho nos últimos tempos, por quê? Porque teve um problema de água alta, né? A gente fala aqui, bem antes, um pouco antes do coronavírus. Então ali o turismo já foi afetado. E aí depois, com o vírus, aquele problemão. Mas Veneza precisava respirar, Calvino. Acho que Veneza precisava dessa pausa. Porque não é um turismo muito sustentável, é muito além da capacidade. Então acho que foi olhando por um lado ecológico, por um lado de preservação de um patrimônio histórico mundial, Veneza conseguiu respirar. Veneza conseguiu dar essa pausa e eles agora precisam planejar um novo tipo de turismo ali, justamente porque para não acabar com a cidade, né? Porque querendo ou não, esse turismo exagerado, esse fluxo de pessoas intenso, né, acaba destruindo, né, aquilo tudo, aquela cidade que é única no mundo. Então, apesar, a gente sabe que tem um problema econômico, que as pessoas vivem de turismo lá, mas assim, por um lado foi bom para os moradores da cidade também descansarem dos turistas do mundo inteiro, batendo ali na porta, tirando foto e tal, falando alto, jogando, enfim. Foi um tempo para descanso e agora aos pouquinhos está recomeçando, sabe? Por enquanto só com turistas italianos. Então foi bom porque o italiano que não tinha oportunidade, você acredita que tem italiano que não conhecia Veneza? Tem italiano que veio conhecer, aproveitou para, enquanto, como se diz, era só do italiano, então eles, só do italiano, só de quem mora aqui, então foram lá conhecer. Então assim, tem esses lá das coisas mais, teve lado negativo, mas tem as questões positivas entre aspas, né? Você falou duas coisas aí que me chamou atenção. Primeiro, Vicenza, onde você tá, né? Você falou que é uma cidade foi mais ou menos planejada, foi isso mesmo? E há muitos anos atrás. Exato, há muitos anos atrás. Então, assim, aqui surgiu com essas vilas, né? Essas grandes vilas, tem os rios que passam, então a maioria delas são as margens desses rios, né? Que traziam, porque aqui é uma região que a gente fala aí de planície até chegar na montanha, né? Que tem eles falam altopiano, né? Que vai chegando nos Apeninos italianos aqui. Então, o que acontece? Aí tinha essas vilas famosas dos grandes, né, proprietários das terras, e aí tem essas vilas onde moravam essas pessoas ricas, né, e enfim, vários castelos, essas vilas, né, e essa cidade que o centro dela dentro dos muros ali, toda planejada, toda, né, tem uma rua aqui que é a Corso Andrea Palladio, que tem toda uma estrutura que ele planejou, os prédios que estariam ali naquela rua, as colunas, enfim. Então é uma cidade muito conhecida por isso, assim. Então a gente vê assim os arquitetos do mundo inteiro sentados, desenhando, olhando, observando. Tem um teatro olímpico aqui maravilhoso que ele também planejou. Então assim é referência mundial. Sabe por que eu falo disso? E também outro ponto que você falou na questão de Veneza, precisava respirar.
É por questão de... Quando a gente trabalha, até mesmo na área do direito ambiental, muitas pessoas não sabem, mas assim, a gente que é da área mostra muito claro que o direito ambiental, ele não é só meio ambiente natural, é a estrutura da cidade, ou seja, o meio ambiente artificial. E recente, não muito recente, mas uns anos para cá, eles vêm voltando com essa lógica das cidades inteligentes, as cidades planejadas. Ou seja, nós estamos retomando o que é bom do passado. Se você mesmo fala que uma cidade como Vicenza já era planejada, e esse planejamento é para manter mais as cidades, pensar numa estrutura de harmonia das pessoas, né? Buscar qualidade de vida. Se já no passado pensar, de repente a gente parece que perde isso. Eu não sei se tem a ver com essa ideia desse capitalismo selvagem, até porque você fala depois da Veneza, porque também, uma vez eu vi uma matéria sobre uma cidade que foi cenário para várias filmagens do Game of Thrones, né? E de repente eles mostraram a quantidade de pessoas que começou a ir na cidade, e justamente você falou, a cidade não tinha planejamento. E de repente eles começaram a invadir a cidade, não faltava água, faltava tudo, né? Então isso é outra coisa que a gente tem que pensar. Você que é da área do turismo, né, também, né? Eu fico pensando como, né? Como que você viabilizaria, por exemplo, pegar uma cidade histórica dessa, adaptar o turismo sem prejudicar o patrimônio histórico? Isso, como é que é a sua visão disso? Então, eu estudei muito isso agora no Master que eu fiz na Universidade de Padova, né? Eu terminei e concluí agora, no ano passado. E esse é um grande desafio, aqui na Europa principalmente, que sofre com o chamado smog, né? Que é a poluição. E eles estão buscando a todo custo alternativas para isso, né? E realmente é um problema do mundo globalizado, né? Acho que os problemas ficaram bem semelhantes, né? E aqui tem muito essa preocupação. O que eles estão voltando agora? Valorizando o agriturismo, que é o turismo que são aquelas pequenas fazendas, né? Onde as pessoas vão para conhecer. É o que tem acontecido aí também no Brasil. O turismo de bicicleta, de bike aqui está assim em crescimento, é um turismo que está crescendo muito, as pessoas que fazem esse tipo de turismo, e os hotéis, os restaurantes estão se especializando, fazendo, porque são equipamentos caros, então precisa de ter lugar para poder parar essas bicicletas e deixar de um modo seguro, né? Porque aqui também, como tem ladrão, enfim, como tem aí, né? Menos, né? Bem menos. Bem menos. Mas assim, eles estão pensando muito nessa questão de turismo com a bike. É claro que aí envolve também os preços, né? Porque deixar menos acessível. Mas tem coisa que não tem como. Os patrimônios históricos mundiais, como tem Florença, como tem Roma, não dá, infelizmente, né, aquilo ali tem que ser aberto a todo mundo, é da humanidade, é quase que impossível controlar, né, é difícil controlar. Infelizmente, inclusive, olha só, no ano passado ainda tem muito engraçadinho que vai lá e rabisca a parede, um brasileiro rabiscou a parede do Coliseu. Isso foi notícia aqui, assim, toda, né, escreveu o nome e assim... E a gente morre de vergonha, né? Então, assim, é muito complicado, porque aqui tem todo um trabalho para preservar. Aqui tem o Ministério tem a Belas Artes, né? Então, eles, prédio histórico, cidade histórica, rua histórica, se estão construindo alguma casa, encontrou alguma coisa ali da época dos romanos, para tudo, aí vem a Belas Artes. E dependendo do que eles disserem, acabou. Sua casa ali, tudo bem, você tem que esperar anos até resolver o que vai fazer, o que a Belas Artes se decide se pode construir, se não pode, o que você pode fazer para preservar aquilo ali. Então, assim, aqui eles têm muita preocupação. Uma coisa que eu vou te contar da preocupação. Aqui, para você pintar a sua casa, você tem que ter... Não é, eu quero minha casa verde, eu vou pintar minha casa de verde. Não, eu tenho que ter autorização. As cores, elas são padronizadas de todas as casas. Não tem, assim, não importa se você mora no bairro, se você mora no centro.
é tudo padronizado. Se você não pode abrir uma porta na sua casa sem autorização, tem que ter aquela, né? Porque tem toda a questão do visual da cidade, de manter aquela coisa, né? A característica. Então é uma janela, uma porta, você não pode pintar da cor que você quer, você não pode colocar um banner na sua janela. Se você tem um comércio, para você colocar um banner ali, promoção, você tem que pagar para a prefeitura. Então, assim, é bem diferente daí. Não é que assim, eu vou fazendo e já vai acontecendo, vou dar um jeitinho. Não, aqui tem muitas regras e as pessoas têm que respeitar, porque senão é multa, senão é como foi agora na quarentena, saiu de casa era multa. Cara, você falou uma coisa aí que eu acho fantástico, pelo seguinte, aqui também no Brasil a gente tem, por que pareça, dentro da lei de crimes ambientais, é a questão da pichação, grafitismo e aí vai. O que acontece? As pessoas acham que a pichação é um crime e o grafitismo não. Ou seja, você falou ponto crucial aí que também envolve a questão da liberdade, né? Da liberdade que o pessoal confunde. Pelo seguinte, você mesmo disse, a pessoa não tem liberdade para pintar da forma como bem entende. Quando a gente vai para a questão da pichação também, a pichação em si, ela não é um crime. O grafitismo não é crime. Pintura a óleo, o que for, carvão, não é crime. O grande crime é onde você faz. Isso é importantíssimo, porque o pessoal tenta criminalizar achando que o grafitismo é livre. Se ele for livre, eu poderia fazer em qualquer casa. Poderia fazer em qualquer espaço público, que não é assim. E você falou uma coisa que ilustrou. Eu até vou usar isso em sala. Em sala de aula. Porque se você está dentro de uma cidade turística, como você falou, você passa por isso. Se eles buscam essa harmonia, né? Eu acho que é a harmonia em função da imagem pública da cidade, né? Que as pessoas vão presenciar isso para que não fica, sei lá, de qualquer jeito. Né? E isso é a mesma coisa do grafitismo e da pichação. Às vezes você poderia autorizar, poderia ter um local, eu autorizo. E as pessoas estão confundindo muito isso. O que é a liberdade? Né? A liberdade também está tendo muita confusão. Uma coisa é você ser livre para fazer o que quiser. Mas você responde também quando isso tem um certo regramento. Para quê? Para que não tenha ofensa. Por exemplo, o grafitismo. Eu posso fazer um grafitismo maravilhoso, bonito, mas pode ser agressivo a alguém. Dependendo qual é o tema. Então isso aí realmente é uma coisa interessante que você falou. E agora eu queria te provocar na questão da estrutura. Principalmente vocês aí, né? Eu falo, já te insiro aí, porque nós somos pessoas do mundo, né? Tem os vínculos de nacionalidade, mas isso nos impede de ser cidadão. É outro problema que as pessoas têm. Porque cidadão é aquele que vive na cidade e participa. Né? Nacionalidade é o vínculo jurídico. É possível, você no seu caso, você, pelo conceito, você é um cidadão italiano, você não é um nacional ainda italiano. Porque as pessoas confundem. Né? Porque se você tem direitos e deveres para com a cidade, você é cidadão. Você pode não ser um nacional. Né? Então eu te incluo aí. Mas assim eu pergunto, como é que ficaria o confrontamento da acessibilidade frente ao patrimônio turístico, quando há necessidade de modificar o patrimônio turístico para que certas pessoas tenham acesso? Vamos pensar na pior hipótese, por exemplo, cadeirante, que queira entrar numa casa para conhecer o patrimônio histórico, mas as portas são pequenas e a cadeira não passa. Como se resolve isso? Aqui é um sério problema isso, sabe? Estudei muito isso também agora, porque realmente em alguns lugares é impossível. Impossível mesmo. Justamente por questões históricas. Eles tentaram, sim, vários prédios já foram, eles adaptaram elevadores, mas alguns locais é inviável. Por exemplo, a cúpula da Basílica de São Pietro, que é lá no Vaticano. As escadinhas são super estreitas, assim, você com os passos, né, não consegue, assim, você vai apertadinho, então
tem lugar que é impossível. Mas, assim, agora, o que eles têm feito é tentar ao máximo. Eu acho, Calvino, aqui, a gente no Brasil, por exemplo, muita coisa que eu acho muito atrasada com relação a isso. As ruas, por exemplo, não tem passeio. Você anda quase no meio da rua, um cadeirante, e olha que é um país de velhos. Então, assim, isso me assusta muito. Se eu quiser ir a pé para o meu trabalho, eu não consigo, porque eu vou passar numa uma avenida ali que não tem um passeio para eu caminhar. Entendeu? Se eu quiser, eu tenho que andar no meio do matinho ali, no meio das árvores, entendeu? Eu acho isso muito. E isso também para acessibilidade. E já que tem muito idoso, eu acho um absurdo não ter o passeio. Claro que às vezes vai ter uma faixinha lá no próprio asfalto, mas eu acho aquilo muito perigoso, muito arriscado. Né? Eu mesmo, a minha avó, cadeirante, né, faleceu há pouco tempo, agora no início do ano, ela sempre vinha todo ano, tinha muita dificuldade, mas o tratamento com as pessoas com dificuldade de locomoção aqui é uma coisa exemplar. No Brasil presenciei também boas atitudes, o Brasil também é bem avançado com relação a isso em alguns lugares, mas aqui assim, um tratamento quando chega em um local eu acho exemplar, justamente porque por ter essa população idosa e ter muitas pessoas com dificuldade de se locomover, cadeirante, com andador, entendeu? Então assim, o tratamento é diferente, sabe? A educação é outra. Tá, e teria uma outra saída que não fosse física, por exemplo? Você falou, alguns pontos eles acham impossível, né? Será que a ideia da própria tecnologia, né? A tecnologia você conseguir transformar em realidade virtual um passeio? Vale, eu conheci, agora na faculdade, eu conheci um grupo de pesquisadores que eles têm feito um trabalho com vários museus de toda a Itália, tá? Trabalhando esse lado virtual, tá? Para você conseguir visitar virtualmente tudo, e inclusive é tão interessante porque você pode visitar inclusive as escavações, e eles fazem, né, a estrutura que você fala, ó, aqui como é e aqui como era. Então tem todo isso. Eu fui numa feira que era só disso, uma feira de arqueologia. Então, assim, com essas pessoas, que é como se fosse um videogame, sabe? Você coloca o óculos e vai, acessibilidade nesse sentido. Então eles têm sim essa preocupação, inclusive conhecer essas pessoas que fazem esse trabalho, não só para a Itália, mas para a Europa toda. E é o futuro, né? Eu acho que é uma coisa que é bem futurística e dá para ter essa noção. Porque aqui, Calvino, a gente olha para as ruínas e não tem noção, às vezes, do que foi aquilo. Então é importante parar e olhar, né? Já que eles conseguem recriar com tanta perfeição, e aí você passa a refletir o que representou aquele império, o que representou aquele prédio, como que eles construíram aquilo naquela época, entendeu? Como que era tão perfeito. E de uma certa forma isso consegue te mostrar, sabe? E é muito bom você ter essa perspectiva para você colocar, né? Porque fica muito real, é muito real. Então é importante, inclusive para as crianças, né? Para as crianças, para os jovens. Porque aqui, Calvino, como já mudando um pouquinho, entrando numa outra pauta, que depois também quero até falar de uma outra coisa com você, a globalização, acho que as pessoas elas estão, como que eu posso dizer, a juventude anda muito semelhante, a juventude brasileira com a juventude italiana, e eles perderam o interesse, sabe? Estão perdendo cada vez mais o interesse, é tudo muito global, não tem interesse no local, não tem interesse na origem ali. Então, acho que, por exemplo, eu vejo jovens italianos que têm todo esse patrimônio aqui e não se interessam, apesar das escolas se esforçarem de levarem, são excursões e excursões, e a gente não vê que não tem esse interesse. Já as pessoas mais velhas, né, adoram te contar a história de cada lugarzinho, de cada rua, de cada cidadezinha. Quando você tem um amigo italiano, ele adora, da minha idade, da nossa idade, né, adora fazer isso. E já o jovem... E já o jovem, a gente percebe que perdeu-se muito isso. O jovem está muito globalizado. Influências, inclusive, depois se você quiser falar, na música, que eu acho muito triste. Muito triste. Só aproveitar esse gancho, sabe? Porque o ser humano é uma coisa louca, né? A gente não sabe qual vai ser a visão futura, como você falou. Uma coisa que você falou, eu fiquei preocupado pelo seguinte. Realmente uma questão de globalização. Se você consegue
fazer uma digitalização, um mundo virtual de todo o patrimônio, será que no futuro o ser humano seria capaz de manter isso só na virtualidade e realmente reestruturar todo o patrimônio? A gente não sabe até onde o ser humano vai, né? Será que isso poderia ser uma possível consequência negativa? Não, de manter na virtualidade. Aqui eles fazem muito para preservar. Eu não sei no Brasil, né? Por exemplo, eu vejo Uberlândia que não preserva nada, né? Então seria uma opção para Uberlândia que bota tudo no chão e vira estacionamento. É muito triste a gente perceber que é uma cidade que eu não vou ter para mostrar para os meus sobrinhos, olha, que eu estudei aqui, foi isso, aqui foi aquilo, porque derrubam tudo. Mas aqui, assim, eu penso que isso vai demorar, pode demorar nesse caso aí muito, porque aqui tem sim uma preocupação muito grande com a preservação, principalmente porque se vive do turismo, principalmente porque se vive da história e por tudo que eles passaram pelas guerras. Então acho que eles aprenderam a valorizar a própria terra, aprenderam a se valorizar, né? Inclusive, eu acho que isso é até uma coisa assim, o italiano tem estima muito lá em cima, o europeu, né? Você sabe disso. Estima, aquela coisa né, de bater no peito e amar a sua pátria, de respeitar, enfim. Acho que as guerras fizeram isso com as pessoas aqui que aprenderam desde pequenininhas, né? E eu acho que isso é importante, a gente ter olhar para nossa pátria com um certo respeito, olhar para o nosso compatriota, né? E saber que ela é, né, da mesma pátria enfim, acho que esse senso de comunidade que eu acho que tem aqui, que eu acho muito bonito. Calvino, acho que até eu vejo meus amigos aqui, tem um amigo que começa a chover, ele sai pra rua e vai ajudar porque uma árvore caiu lá. Eu falo assim, mas por que você faz isso? É o lugar onde eu moro, eu tenho que cuidar, eu tenho que ajudar. O bombeiro vai precisar de gente ali, vou ajudar a controlar o trânsito. Aqui, o que eles fazem com os idosos? São voluntários, tem um coletinho, vai para a porta da escola, se olhar a faixa de pedestre, entendeu? Então a pessoa ela se sente ativa. Tem a cruz vermelha e tem a cruz verde. A cruz verde são voluntários, tem festas, tem os voluntários que vão ajudar, sabe? Aqui tem muita festa de quermesse, tipo festa de quermesse. Então assim, aí você tem a cruz verde, que é o pessoal que ajuda, tudo. Aí você fala assim, mas por que esse povo faz esse trabalho de graça? Todo mundo aqui divertindo e eles, né? É o senso de comunidade, é o lugar onde eu vivo, como eu posso servir, entendeu? Então, eu acho que essa coisa assim, dos antigos, tá? Das pessoas eu falo de uma faixa etária de 30 anos pra frente, porque os jovens, como eu te falei, estão perdendo. Os jovens estão muito iguais, o mesmo estilo Estão musical. se globalizando. Mesmo estilo musical, mesma coisa. Então, estão se perdendo. Então é isso que eu falo, assim, dessa questão da vida em comunidade. Você fazer a diferença na comunidade que você vive. E eu vejo isso aqui, eu acho incrível. E eu queria que um dia, quem sabe, o Brasil pudesse, né, as pessoas tivessem essa consciência. Nossa, você falou uma coisa interessante, porque eu fico acompanhando meus filhos, principalmente o mais velho agora, 16 anos, jogando videogame, nessa tecnologia, conversando e pessoas de várias partes do país, e tem até mesmo de Portugal um amigo deles. Então eu acho que a internet, ela tá, de certa forma, é isso que você falou, né? Parece que está criando não sei se é uma única cultura, com vários pontos de diversificação, não sei. Se você está falando que as mesmas músicas, a gente não tem essa noção daqui. A gente conhece Brasil. E a gente vê que tem também aqui. Eu ainda tinha essa ideia de que os países como, principalmente na Europa, mesmo os jovens mantinham uma certa tradição. E parece que você está falando que não está tanto assim, né? E outro ponto que, assim, eu acho interessante nessa conversa que a gente está tendo, porque você falou algumas coisas aí sobre esse pessoal de uma faixa etária. Aí eu vou perguntar direto para você. Porque eu sei que você foi para a Itália, estudou, trabalhou, voltou, veio para o Brasil e voltou de novo. Afinal de contas, por que você foi para aí? Assim, a minha história é de vida, né? Porque, como eu te falei, eu aprendi italiano sozinho. E eu tinha essa ligação muito forte com a Itália desde a infância. Então eu vim pra cá
E aí eu estudei tudo, fiz esse mestrado na Universidade de Verona e depois voltei pro Brasil. Porque eu pensava assim, nossa, porque eu sou jornalista e aí com esse mestrado eu vou ter opção disso, eu vou ser reconhecido no Brasil. Só que assim, eu trabalhei, inclusive tive boas oportunidades, nunca fiquei desempregado no Brasil. Sempre tive bons empregos, mas o bolso não me ajudava tanto, sabe? É aquela coisa, trabalhar pra poder viver a vidinha que, sabe? E o problema, Calvino, é que quando você costuma levar um certo ritmo, um certo estilo de vida, depois você volta a acostumar com aquele estilo, né? Porque aqui eu tenho uma qualidade de vida que assim, eu trabalho, não preciso trabalhar tanto, mas eu consigo viajar, eu consigo comer bem, eu tomo um café onde o presidente da república toma, porque eu falo assim, aqui as pessoas, você pode ganhar, como se diz, um caixa de supermercado, mas você tem acesso às coisas, sabe? As coisas não é que porque você faz trabalha um emprego, assim, digamos, né, subemprego, que você não tem condição de viajar, que você não tem condição... Enfim, todo mundo tem uma certa... Claro que tem os mais ricos, os mais pobres. Então eu acho isso interessante, assim. O estilo de vida deu pra poder me permitir certas coisas que no Brasil eu não conseguia, com o salário que eu tinha, com a vida que eu levava, entendeu? Lutando por uma profissão que chegou um momento que nem um diploma exige mais, que basta um rostinho bonito. Então eu me sinto mais à vontade aqui. E um outro motivo, que esse até é mais pesado que eu falo... até fiz um vídeo bastante polêmico, que deu um certo... Foi pela minha cor, eu sempre tive problema no Brasil com a minha cor. Eu nunca me aceitei muito bem. E eu passei a me aceitar a partir da primeira vez que eu vim na Itália. Porque eu cheguei aqui há 15 anos, as pessoas elas chegavam e falavam, nossa, que pele linda. Peraí, deixa eu pôr a mão na sua pele. Nossa, você é um cara maravilhoso. Homem, mulher, tudo. E no Brasil eu me sentia inferior. Eu sempre me senti na escola, quando eu era pequeno, falavam pra mim assim, minha mãe não deixa eu brincar com você porque você é preto, sabe? Eu queria pintar meu pai de branco, eu sempre sofri nas aulas, eu queria morrer nas aulas de história, porque o negrinho do pastoreiro, o escravo, enfim, eu sempre fui muito calmo na escola. Eu bati num menino uma vez, não esqueço disso, na primeira série, porque... o bullying que eu sofria, sabe? Aquelas coisas. E eu fui sofrendo, fui acusado de ladrão. Aí o que aconteceu, Calvino? Na minha vida, eu sempre procurei andar. Olha pra você ver, eu gastava muito com roupa. E eu comecei a ver isso. Eu falei, gente, comecei a me preocupar, porque eu tinha que andar arrumadinho, porque eu cansava de ver senhora andando na rua, segurava a bolsa quando eu passava. E eu mesmo andando arrumadinho. E eu pensava, como assim, gente? Né? Enfim, e aí eu no trabalho eu também já tive alguns problemas como jornalista, as pessoas falando, mas você é preto, você tem que fazer trabalho pesado, você não tem que estar aí segurando o microfone. E até que chegou um ápice de uma editora chegar pra mim e falar que eu não passava credibilidade no vídeo. E eu já estava um pouco insatisfeito, já naquele, né? E eu comecei a buscar outras alternativas. Uma delas foi fazer o direito, que eu amei, uma coisa que eu me identifiquei muito. Mas a Itália me chamava e não tinha jeito, eu precisava vir. E aí passei nesse curso aqui na Itália, em 6º lugar, na Universidade de Padova, a 5ª ou 6ª universidade mais antiga do mundo, e vim cursar, vim fazer essa especialização aqui. Então, assim, é um país que, de uma certa forma, me valoriza. Não é fácil, mas sinto saudade de casa e tudo. Mas assim, eu me sinto valorizado, as pessoas me olham e eu não vejo o olhar de discriminação, eu não me sinto inferior, apesar de a Itália ter mudado muito, porque aqui também tem a questão do racismo sim, mas são muitas culturas misturadas, então às vezes o preconceito ele vem, né, com um africano, que é uma cultura muito diferente, que tem um comportamento diferente, mas assim, eu me sinto acolhido. E é isso, assim, isso me provocou. E tanto é, Calvino, eu vou já encerrando já minha fala, que esse assunto me toca muito, porque eu sinto isso na pele todas as vezes que eu voltei. Agora eu voltei ao Brasil 2 vezes já, desde quando eu estou aqui na alfândega, chegando vários voos. Agora, por exemplo, em fevereiro, voos chegando dos Estados Unidos, Miami, né, que o pessoal traz iPhone, não sei o que. Eu tô passando na alfândega, todo mundo assim, todo mundo branquinho, arrumadinho, né, tal. Eu também arrumadinho e tudo, mas
Todo mundo assim, senhor, bom dia, bom dia, bom dia. Na minha vez, senhor, por favor, do lado de cá que nós temos que revistar. Aí eu me pergunto, mas qual é o critério? Porque não tem outra explicação. Ele fala, você está fazendo vitimismo. Mas não é, a gente vê, por que só eu? Então fala assim, vamos tirar 10, né? Vamos ali olhar aqueles ali. Eu não consigo entender. E aí, assim, por aí vai. Assim, essas são as minhas decepções com o Brasil. Então eu aqui me sinto acolhido e não tem que passar por isso. Quando eu volto pra cá, não tem que passar por essa palhaçada. Ser visto como uma ameaça, ser visto como um ladrão, enfim. E você falou uma coisa aí que eu acho importante. A gente vê muita gente falando que isso aí é exagero. Né? E realmente só quem sente na pele, é triste falar isso, né? Essa palavra é pesada, sente na pele, tem quase tudo a ver, né? Mas realmente essa história brasileira, né? E as pessoas não entendem. A gente fala, e a gente vê pessoas que estão numa colocação, às vezes, política, governamental, que também intensificam isso. É pior ainda, né? Aí piora mais ainda. Acho que os países que são colonizados, eu costumo falar muito, né? O Brasil, infelizmente, é um país que não teve a ideia inicial de se fazer um novo país. Ele era base de exploração de Portugal, né? E aí pega o povo indígena aqui, põe como escravo, depois ainda busca vários países da África e coloca aqui como escravo. Então a gente começa um povo revoltado pela escravidão e outro na exploração desse povo revoltado. Então é um povo que até hoje é assim, parece que manifesta a revolta o tempo todo, mas ainda tem essa aversão, né? E essa questão da exploração. Olha que coisa horrível. E acho que você falou uma coisa crucial. Os países da Europa são milenares. A gente não sabe a origem dos povos precisamente. A gente sabe que começa na Mesopotâmia, tem a questão nórdica, né? Os ortodoxos. Olha aí, o norte da Europa, né? E isso vai ser ao longo da história. O Brasil não, a gente sabe. A partir de 1500 começa a se mostrar o Brasil. Mas a cultura real brasileira se perde ao longo da história também, mas não é indígena. Então nós não tivemos uma evolução de Estado soberano, nós tivemos uma imposição, né? Talvez por isso, eu não sei. Não sei se chega a esse ponto. Mas eu queria aproveitar esse gancho, porque até agora você mostra o conhecimento que você tem. E eu queria saber sobre um projeto seu, que é do turismo, que eu acho fantástico. E como é que ele está, se já está implantado, se ele... Explica pra gente o que é esse projeto da Itália para o mundo. Então, a minha ideia é mostrar, né, para os brasileiros, né, principalmente para o meu público brasileiro, que a Itália não é só Roma, Firenze e Milão, que é muito mais, que essa península aqui, ela tem rios, lagos, tem o mar, tem várias cidades, e cada cidadezinha tem uma coisa diferente, uma cultura diferente, as feiras, as quermesses, entendeu? Aquelas coisas que eles vão mantendo ali de história de pai para filho, de pai para filho. Então, meu projeto é justamente mostrar essa Itália. É um termo estranho, não é um termo que eu gosto de usar, mas é a Itália dos italianos. A Itália que ainda não é aquela Itália globalizada, né? Isso eu tenho esse projeto, eu já saí do Brasil com essa ideia, por isso eu quis me especializar em turismo, porque eu não gosto de fazer nada assim antes de me preparar. Lancei a ideia quando eu estava fazendo a especialização, participei de um concurso aqui, inclusive reuni outras amigas porque precisava fazer um trabalho em grupo, e nós ganhamos aqui na região em primeiro lugar, como ideia de projeto, como novas ideias de projeto de turismo. Não coloquei em prática ainda, veio Covid, veio tudo e tal, e aí era como fiz o grupo, aí grupo já viu, né? A ideia era minha, mas aí juntou um pouquinho, cada um ajudou um pouco. Mas na hora de colocar em prática, uma empresa convidou, mas não bateu muito bem as ideias. Então, por enquanto, eu vou trabalhar a vertente que é a que eu sou acostumado a fazer. Eu trabalho com TV, sempre 15 anos de televisão. Então, eu vou criar meu canal no YouTube.
E estou fazendo isso mostrando, né, caminhando, descobrindo, mostrando essas coisas que muita gente não sabe que a Itália tem, né? Lago que tem, parece mar, enfim, que é causar, né, provocar a curiosidade das pessoas para que elas venham conhecer. E essa é a minha ideia principal. E claro que, assim, como eu tenho falado dessa ideia aqui, eu tenho participado de feiras, né? Também falando sobre o Brasil, também mostrando justamente porque aqui na região onde eu estou, o Vêneto é uma língua falada no sul do Brasil, que tem muitas pessoas, né, que os avós, né, foram para lá. Então eles ficam assim, nossa, como assim? Que lá fala a nossa língua, né? Inclusive eu fiz uma ponte com as prefeituras do sul do Brasil, numa última feira que eu fiz, que foi em setembro. Depois dessa confusão toda aí não fiz mais. E aí a minha ideia é fazer depois o contrário, né? Levar o fluxo turístico para o Brasil. Porque aí, porque assim, eles têm, eu vejo o italiano admira muito a cultura brasileira, não só pelo samba, pela dança, essas coisas não. Assim, eles têm um carinho com a nossa cultura, sabe, um carinho com as nossas belezas, com a nossa música, né? E que assim, que a gente tem tudo na mão para atrair esse turista para o nosso país. E infelizmente a gente não tem, né? Não consegue levar. Por quê? A gente só vê as coisas chegarem aqui, perigo, favela e tal. E assim, eles gostariam de uma pessoa de confiança para acompanhar, para conhecer. Então eu sinto essa carência, assim, sabe? Eu acho que o Brasil, o turismo não valoriza o turismo desse lado. E assim, as pessoas são muito curiosas para conhecer nosso país, né, para saber o que a gente faz, para saber a potência que a gente que a gente às vezes não valoriza isso. Quando eu mostro a nossa cidade, Uberlândia, por exemplo, eles falam, como assim uma cidade desse tamanho, com esse tanto de arranha-céu, o que vocês fazem lá, o que vocês vivem? Então eles são curiosos para saber, né? Então é muito interessante, a gente percebe, eu conto a tecnologia que a gente, né, que o Brasil desenvolve, e eles ficam abismados, assim. Então nós somos admirados pela nossa maneira. Eu acho que nem é mais assim, mas eu deixo para eles falarem, porque para ficar, a gente leva a vida de uma maneira leve, eu não sei até que ponto, mas assim, acho que ultimamente não tá. Nós somos latinos americanos, somos solares, essa é a nossa fama, somos solares, somos assim, já foi muito, acho que hoje em dia tá tudo muito, não sei, né, enfim. Mas a nossa fama é essa. E quando eu falo que eu sou brasileiro, as pessoas ficam assim, nossa, me conta, me fala, entendeu? Ninguém te olha com aquele, né, olhar torto, assim, sabe? Porque eu acho que as culturas são parecidas. Não é falar, tem gente que fala assim, a cultura brasileira é muito igual à cultura italiana. Não é bem assim, mas assim, tem muita coisa que é semelhante, né? Justamente porque muitos italianos foram para o Brasil, então muitos, né, levaram um pouco da cultura daqui para aí. Então a gente tem essa, né, essa pontezinha. Então nós somos, né, os sobrenomes, as famílias, né, da época do café com leite aí, né? Então a Itália tem esse carinho especial. Os italianos têm um carinho pelos brasileiros. Nós já falamos, isso eu até ia comentar com você já falou, mas assim, eles conseguem, eu não sei como é que é a visão aí, agora infelizmente entrar no que está acontecendo no mundo. Eles conseguem separar essa visão do Brasil, do brasileiro, com a expressão política brasileira? Ou seja, eu não sei como é que eles estão vendo a nossa representatividade política no cenário internacional. Principalmente, talvez, por essa questão do coronavírus, não sei, o linguajar. Eles conseguem separar isso? E como é que é a visão deles perante essa manifestação governamental brasileira? Calvino, eu me sinto envergonhado, porque as pessoas já sabem o nome do dito cujo, me perguntam, e quando falam o nome do presidente do Brasil, e fazem perguntas com aquele olhar de absurdo, isso está acontecendo mesmo, sabe? Mas é isso que as pessoas estão negando mesmo, que tem a pandemia, sabe? E aqui vários programas na televisão debatendo, mostrando,
traduzindo as falas, né? E os números que não param, né? Tá incontrolável, não tá, né? Que perdeu o controle da pandemia, enfim. Muita gente tem curiosidade por esse lado político e meus amigos têm me perguntado, e algumas pessoas, e eu acho incrível que alguns brasileiros que moram aqui ainda incentivam essa coisa, porque falam, não, mas ele tá indo contra a corrupção. Eu não consigo entender essa visão que as pessoas, né, que o brasileiro tá tentando, muitos brasileiros estão tentando passar por aqui para os italianos. Mas assim, sabe o que dá a entender e que eu não gosto, que eu fico chateado? Que nós somos um povo ignorante e atrasado. E eu fico tão envergonhado, porque são coisas tão estúpidas, sabe? Assim, é um povo limitado, é um povo ignorante, né? Ainda tem muita gente que não é estudada lá, né? Eu olho, eu penso, sabe? Porque é muito feio, é muito chato eu ficar olhando pro meu povo e pensar, nossa, gente, não é assim, a gente é tão, sabe? Mas infelizmente essa é a nossa imagem de um povo ignorante, um povo que não tá nem aí, um povo que caiu nessa, sabe? De um povo que tá nem aí com nada, tá nem aí, tá acontecendo, tá morrendo. Pra você ter uma noção das coisas, olha, hoje, né? Eu não sei que dia que você vai colocar, né? Mas hoje, 250 prefeitos aqui italianos e o presidente da Itália, né? Tem o presidente do conselho, tem os ministros, se reuniram em Bérgamo para fazer o funeral geral daquelas pessoas que morreram, não tiveram oportunidade, né, de ser veladas, enfim, teve toda uma cerimônia com respeito, pediram, né, toda uma... E eu olho para isso e vejo que no Brasil eu não vou ter nem gente, né? Eles não vão ter nem... Não tem não respeito, as pessoas não estão respeitando, acabou, virou uma briga, virou uma loucura. Enfim, é muito chato. E é o que eu tô te falando. Infelizmente, nós estamos sendo observados pelo mundo como um povo limitado. E um povo... nem aí. Um povo... e daí? Um povo... é triste. Eu tô muito triste. Eu fico isso. Eu confesso que noites sem dormir, porque eu fico olhando as notícias que a gente não consegue deixar de olhar. E cada hora que eu saio na rua que o povo fala, você é brasileiro? E o Bolsonaro? A pergunta já é assim, já sabe o nome. Eu falo, infelizmente. Triste. E ele falou assim, hoje, mas só para localizar, nós estamos aqui no dia 28/6/2020. Mas isso aqui vai entrar rápido. Isso aqui é rápido para entrar, para a gente tentar divulgar bem. Mas aproveitar esse gancho que você falou, porque talvez não esteja muito fora da realidade pela desvalorização da educação no Brasil, né? E a gente passou uma figura grotesca, né? Esse ministro Weintraub. Eu não sei, eu até queria te perguntar, eles manifestam alguma coisa com essa tentativa de colocação do Weintraub no Banco Mundial? Você já ouviu alguma coisa? Não, aqui não chegaram a entrar em detalhes assim, não. Não entraram em detalhes, saíram assim falas específicas sobre xenofobia com a China, né? Aquilo ali saiu. Mas assim, não chegaram a falar sobre isso, não. Sobre ele não falaram, não. Não, beleza. Deixa eu aproveitar um gancho para voltar para o seu projeto que eu sou apaixonado. É porque, assim, você já falou um pouco da atitude dos italianos aí na questão de cidadania, que é bonito, a forma como eles te tratam e tudo, o respeito. Mas, assim, o que você vê de belo neles, na cultura italiana? A forma como os italianos agem no dia a dia, não só nessa questão de cidadania em si. Porque a gente tem aquela ideia de filmes italianos que a gente ouve, que é muito voltado para a ideia do amor, do romântico. E é isso mesmo? Ou era? Era. Aí você falou sério. Era. Porque realmente as pessoas, elas
eram muito mais românticas, né? Até assim, eram mais, como que eu posso te dizer, as famílias se reuniam mais. Hoje isso pouco acontece. Hoje você não conhece nem o vizinho da porta da frente aqui do apartamento. Enfim, só o pessoal mais antigo mesmo. O que eu acho mais bonito? Eu acho bonita essa questão do o amor que o italiano tem pelas coisas que eles fazem, sabe? Eles abraçam aquilo que eles fazem, o Italian style, o Italian, sabe? Aquela coisa de é nosso, que tem a melhor comida é nossa. Acho bonito, mas acho também um pouco, às vezes, de prepotência, sabe? Porque o italiano, se você souber lidar, são pessoas maravilhosas, são pessoas que quando abrem a casa delas, o coração delas pra você, ali você ganha um amigo pra vida toda. Mas também são pessoas reclamonas, são pessoas chatas, que se tá quente reclama, que se tá frio reclama. E que, sabe, você vê de repente assim, aquela briga. E você fala, gente, não vai dar, vai virar uma loucura ali. E do nada depois acaba, tempestade em copo d'água, é o jeito deles fazerem mesmo. Eu sou um cara muito melindroso às vezes, sabe? Então a maneira, às vezes, como uma pessoa que eu tô conversando me trata, me olha, eu já fico meio assim. Mas eu tô passando a entender que é um jeito deles, né? Tô começando depois de tanto tempo que eu moro aqui, morei aqui, moro aqui. E são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. A deixar esse melindre um pouco de lado. O italiano é um povo melindroso, mas sim. E são muito curiosos com as nossas vidas, com o nosso jeito de fazer, entendeu? E o deles eles não gostam de falar não, sabe? Eles são mais, principalmente do norte. No sul já é um povo mais abrasileirado. Nápoles, né? Aquele pessoal do sul. É uma coisa assim, você vê gente falar, um Brasil melhorado, assim, se eu posso dizer essa expressão, é chata de dizer, mas é assim, é bem parecido com o Brasil, o sul da Itália, muito parecido, as pessoas, o jeito de levar a vida, então assim, o sul da Itália já é mais latino, o norte é mais europeu, assim, na seriedade, na dificuldade de fazer amizade, naquela coisa, né, de antes de te conhecer, peraí, né, não sei quem é você, enfim. Deixa eu aproveitar esse gancho. No seu caso, eu me pergunto muito isso, porque as pessoas me perguntam assim, Calvin, você é de onde? Eu falei, não sei. Eu sei onde eu nasci. Mas aonde eu pertenço, não sei. Será que a gente tem que ter essa raiz? Ou seja, no seu caso, você falou, nasceu em Berlândia, mas você se sente mais Itália. Né? Isso é interessante, porque será que a gente tem a obrigatoriedade da raiz e do país? E você me falou um caso aí que a senhora, talvez por causa da cultura, né, da história dos italianos, são antigos, mas eles têm um amor, né? Mas será que todos? Né? Também a gente não sabe. Né? Você falou que está mudando muito. Mas às vezes a gente vê que os países se potencializam e precisam do amor do povo, do vínculo do povo. Mas não necessariamente. Da mesma forma, tem pessoas que vêm de outros países, vêm viver no Brasil e apaixonados no Brasil. Qual é a sua visão sobre isso? Você acha que tem essa obrigatoriedade ou não? Com vínculo do nascimento. Eu acho que não, porque é a identificação. Eu nasci no Brasil, mas não necessariamente tem que ficar agarrado àquilo ali se eu não tô bem ali, entendeu? Eu acho que não tem essa obrigatoriedade, mesmo porque né, é uma questão de estar bem com si mesmo. Então, se eu me encontrei aqui, não tem por que eu querer insistir lá, se eu vi que lá não tá dando certo, se eu bati cabeça lá e não foi, não deu o que deu e tá ótimo, entendeu? Então, eu acho que, falo assim, mas não digo, até pensei isso hoje, voltaria pro Brasil? Quem sabe um dia eu preciso voltar, né? Precisarei voltar. Não é uma, sabe, Calvin? Eu penso assim, sabe? A tranquilidade que você tem de andar aqui na rua sem ter medo de ser assaltado, que vai te levar o celular, vai te levar um relógio, que vai te, enfim, isso não tem preço que pague, sabe? Claro que aqui tem algum furto ali, outra coisa, cidades maiores, mas isso não tem preço. É você viver com essa tranquilidade. E isso eu prezo muito, sabe? E aqui pra mim isso tem sido assim, não.
Quando eu penso em voltar pro Brasil, eu fico aterrorizado, porque eu sou meio, no Brasil eu ando meio assim, né? Eu fico meio assim, guardo o celular dentro da calça jeans, enfim, aquela coisa. Aqui não tem isso, aqui não tem, né? E agora mais uma coisa, Calvino, que aconteceu justamente, se eu tocar nesse ponto, já que você falou das colônias, e aí a Itália, os italianos hoje, os criancinhas italianas hoje têm Bangladesh, indianos, né? Que os pais são indianos, os pais são de Bangladesh, os pais são chineses e eles são. Então a nova vai ser daqui pra frente o futuro, né? Vai ser um futuro até deve ser interessante estudar isso. Porque o italiano vai ser assim. O italiano vai ser negro, o italiano vai ser com origem chinesa, com origem brasileira, com origem indiana, marroquina. Porque a taxa de natalidade de italianos é muito pequena, né, em comparação aos estrangeiros que vêm para cá para trabalhar nas fábricas, para trabalhar nas fazendas, né? E acabam, né? Fazem, você sabe, acabam, né? Enfim. E aí, e as crianças hoje você vê, né? Essas crianças que falam as duas línguas, porque da língua do país dos pais delas e da língua do país que elas nasceram, que é a Itália. E que é muito engraçado você ver uma criança, né, negra e bater no peito e falar, eu sou italiano, sabe? E é muito difícil. Isso vai ser daqui pra frente, vai ser assim. E a gente vê o tanto que isso, a representatividade aqui, ela se faz valer, porque você vai na loja, a publicidade da loja é toda com criancinha negra, com criancinha loira. Você vai, tem tanto para criança quanto para adulto. Na TV você vê programas com negros, e que não tinha necessidade digamos, porque não é um país de negros, é um país de predominantemente de brancos. Então assim, aí a gente vê o quanto é diferente. E o que vai ser daqui pra frente, né? E na escola, pra você ver o tanto que é diferente. Na escola, as criancinhas vêm, tem que ter Calvino. É muito interessante um cardápio, porque tem os muçulmanos que não comem isso, tem os outros que não comem, entendeu? Então, assim, fulano, ciclano, beltrano senta nessa mesinha aqui porque é muçulmano e precisa comer, não come porco, né? Não come carne de porco. O outro aqui não come, enfim, tem toda essa, e a gente vê essa interculturalidade sendo trabalhada principalmente no ambiente escolar, que é onde a gente percebe assim claramente, sabe? E você vê essas crianças de várias nacionalidades convivendo como se fossem, não importa nada, né? Ali você fala cor, raça, nada. Nossa, falou uma coisa aí fantástica, porque vou esquecer, tivemos um aluno, formou agora, e ele assim, a família de origem nipônica, né? Tem os traços todos. E ele fazia o direito e relações diplomáticas. Formou, acho que semestre passado. Mas achava interessante, ele chegava para mim e falava, Calvino, eu não entendo o povo. Eles perguntam se eu sou japonês, eu falo, não, sou brasileiro. E as pessoas confundem isso. Eu acho que você falou um exemplo fantástico, né? Os italianos são assim, assim, assado. Por quê? O pessoal acha que a nacionalidade é a origem, e não é. Né? De novo a gente voltou para o tema da nacionalidade. Por quê? Não é porque o cara tem traços da origem nipônica, ele é japonês. Ele nunca pisou no Japão. Ele não nasceu lá, ele não é japonês. Principalmente isso a gente vê muito claro nesse país. E a forma como às vezes a gente traz, por exemplo, aqui o Brasil, o pessoal tem muita mania de falar brasileiros e africanos. Isso para mim já é um desrespeito. Por quê? Você, de certa forma, reduz os países africanos a uma coisa única. Né? Você não fala Brasil e Angola, angolano. Você não fala o Brasil e o cara de Moçambique. E uma vez eu ainda ouvi uma coisa interessante. Falaram assim, tinha brasileiro, africano e egípcio. Egito é onde? Então, assim, a gente vê que tem muito isso do desconhecimento. Mas uma coisa eu vou te perguntar também. Você falou o seguinte, a Itália, hoje você vê que ela é muito melhor que o Brasil. E aí eu pergunto, por que a Itália é assim? Por que vários países têm uma condição melhor do que o Brasil? Será que está faltando para o povo brasileiro entender que um país só se tornará bom se ele quiser?
Com certeza. Isso depende. O pessoal fala que o governante, né, depende muito do seu povo. E eu acho que é justamente isso. Enquanto o brasileiro estiver pensando no jeitinho brasileiro de fazer as coisas, enquanto o brasileiro estiver pensando, sabe, não se envolver mais com a comunidade em que ele vive, não tentar ajudar, colaborar, olhar só. Porque eu vejo que o brasileiro muitas vezes olha só para si, sabe? Aquele enriquecer e olhar só para si. E aqui a gente percebe, claro, né, que país capitalista também, mas precisa se fazer mais pelo lugar que você vive. E eu acho que isso, a partir do momento, por exemplo, aqui um prefeito, que a gente fala um síndaco, né, ele ganha um salário que é raso. Ele tem o emprego dele e ele faz esse trabalho extra, tá ganhando um salário que é de 1.000 e pouquinho, não é nada de extraordinário. E ele se sente importante porque ele é um representante da cidade, né? E assim, não pelo dinheiro, não pelo, né? Mas eu falo assim, o cara tá ali quase que, né? Que 1.000 euros, assim, claro que no Brasil é muito, mas aqui não é, né? Pela função que ele tem, a dedicação que ele tem que ter, horas e horas depois das horas de trabalho dele, que ele já trabalha em outro lugar. Enfim, então assim, eu acho que o Brasil precisa disso, que as pessoas elas tenham consciência que não é tudo culpa dos... A gente vê agora, por exemplo, na questão do lockdown aí, nessa questão, né, na cidade de Uberlândia, não é tudo culpa do prefeito. Será que eu estou fazendo a minha parte? Será que quando eu vou votar eu penso nisso, na minha parte, na minha questão como cidadão, né? Eu acho que aqui as pessoas elas refletem muito sobre isso, sabe? Antes de abrir a boca para julgar, para falar. Claro que aqui, por exemplo, nós tivemos um problema com o Salvini, que era um cara meio com o Bolsonaro, aquela coisa, né, que provocou inclusive as pessoas, esse sentimento de que as pessoas poderem fazer as coisas que elas não faziam, como terem atitudes racistas, estúpidas, né, que muitas estavam escondidas, afloraram ali, mas calaram o cara rapidinho, entendeu? Calaram assim, né, tiraram o poder da mão dele e, né, baixaram a bola dele. Então acho que é isso, acho que as pessoas elas têm que se conscientizar e não jogar tudo para a parte, o governo. Será que as pessoas estão fazendo a parte delas? Nas pequenas coisas, né? Aquelas pequenas coisas que eu posso dizer corruptas, né? Não, mas eu fiz ali, dei aquela... Eu acho que isso falta muito no Brasil, entendeu? É a questão, quando ninguém tá te olhando, o que você faz? Quando você pode agir de uma maneira que você pode escolher agir corretamente ou dar o seu jeitinho, né? Então acho que o Brasil precisa pensar um pouco, as pessoas precisam refletir. Parece que é justamente aquilo que você já falou antes, né? Você vê esses países que edificam aí ao longo da história, tiveram muitas lutas para se garantir, tiveram muitas lutas para garantir o seu território e aí vai. O Brasil não passou por isso. O brasileiro nunca precisou lutar real mesmo para garantir o seu próprio estado, né? Talvez isso interfere. E é o que você falou, eles falam, paguei imposto, para que eu vou sair na chuva para ajudar o bombeiro, como você deu o exemplo? Né? A gente não tem essa, a gente paguei imposto e eu cobro, né? Eu quero saber disso, né? É isso que eu quero, ou seja, eu não vou fazer nada para ajudar, já cumpri meu papel, paguei, pronto, agora é isso que faço. Não tiro um papelzinho da rua que alguém jogou, que a pessoa não deveria ter jogado, né? Isso também não faz mesmo, não. Eu fico pensando, cadê o gari que eu tô pagando imposto? Isso é incapaz, né? Ô Zé, o que você tem para dizer pra gente tentar encerrar essa conversa que não dá vontade de parar? É tanta coisa para saber. E até sobre o seu projeto. Como é que ele vai emplacar? Se a gente pode fazer alguma coisa? Você vai ter que aguardar essa loucura mundial? Como é que vai ser isso? Não, então, meu projeto eu tô gravando os vídeos, né? Em breve espero lançar o canal no YouTube. E do canal do YouTube partir para as várias linhas, né? Que é acompanhar as pessoas aqui, né? Desenvolver esses roteiros aqui por aqui. Então o YouTube é um pontapé para dar visibilidade. Então o meu projeto é esse, de fazer isso tudo. Infelizmente, né? Eu já tinha começado a colocar em prática, mas agora Brasil para cá, por enquanto, as pessoas não podem vir, não podem viajar para cá. Tinha muita gente que vinha, queria roteiro, enfim, não tem como. Então por enquanto vou fomentar, né, esse YouTube.
E o que eu tenho pra falar, Calvino, é isso, assim, que aqui, por exemplo, as pessoas respeitaram, né, tudo aquilo que tinha pra respeitar com relação a essa pandemia. E hoje a gente está vivendo tranquilamente, entre aspas, né? Porque não tem aquela coisa, vai ser um novo normal. Não, peraí. É lavar as mãos, é álcool em gel, é o cuidado, é estar atento. Mas a gente vê que o pior já passou e a vida aos poucos está voltando, a economia está voltando. Infelizmente muitas pessoas morreram, mas teve respeito, teve empatia, né? E teve esperança, principalmente, que a gente teve esperança que tudo isso ia passar. Eu acho que isso é importante. Você ter esperança e se motivar, né? Fazer sua parte para passar por isso tudo e passar por isso tudo e sobreviver, né? Principalmente psicologicamente, porque é uma tortura. E acho que é isso, sabe? Não perder a esperança e não desistir de lutar. E que esse novo normal que as pessoas estão falando aí, gente, para as pessoas mudarem tem um tempinho, né? Então assim, não tem esse novo normal. Tem algumas regras que tem que seguir de segurança sanitária, mas enfim, a economia volta, as vidas não. Então vamos priorizar as vidas, né? E vamos, né? Porque aqui a economia voltou, já está andando, os bares funcionando, enfim, as pessoas viajando. E nem por isso os 3 meses que ficaram lá atrás prejudicou, mas se não parasse, muito mais gente ia morrer. Então, assim, eu acho que foi a escolha certa e hoje a gente está vendo que deu tudo certo e aos poucos as coisas estão voltando como eram antes, né? E a roda tá voltando a girar. Zé, brigadão. Eu tô atormentando o Zé, porque eu tô aqui nas 9 horas da noite, por aí. Ele tá lá às 2 da manhã. Mais ou menos. Mas eu queria pegar uma frase que ele falou aí, fantástica. A economia volta, as pessoas não. Né? Eu acho que o brasileiro precisa olhar para isso, os nossos governantes também precisam olhar para isso. Zé, muito obrigado, um beijão, tomara que tudo dê certo. Espero que o Brasil atinja um ponto que possa te fazer retornar. Porque eu sei que muita gente chamam pessoas como você de pessoas covardes que abandonaram seu país. E não é isso. Não é isso. A gente tem que se sentir, né? Tem que estar. Eu ainda consigo me sentir aqui no Brasil, mas eu também sairia na boa buscando me encontrar, né? Ainda mais pontos que você apresentou. Talvez para mim seja mais fácil. Eu, apesar de ter descendência negra, ter descendência indígena, aparentemente eu não pareço ser, pelo meu bocão, do meu narizão, mas aparento não ser. Então, para mim é mais aceitável, né? Essa história que você me contou eu não conhecia. Triste, né? Triste porque só quem sente mesmo para saber. Mas espero que esse Brasil chegue nesse ponto e você fique louco para voltar. Uma pessoa como você, a gente tem que ter do lado, né? Gente, muito, muito obrigado. Beijão pra você. Obrigado mais uma vez. Beijo, obrigado por tudo. Valeu, obrigado. Yeah.